estamos de volta com o nosso ato de instalação da Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês. Na verdade, é uma audiência pública. Estamos aqui ouvindo vários pontos de vista desde as 9 da manhã e devemos seguir até 1h30 da tarde, que é nosso horário limite. O segundo bloco, nós já iniciaríamos com a fala do doutor Gabriel, porém, doutor Iberê, que já nos brindou com sua manifestação no início da manhã, conseguiu dados sobre o número de crianças que passam pelas famílias acolhedoras e seguem, né? Ou para a adoção ou retornam para suas famílias biológicas. Então, eu peço licença ao doutor Gabriel, antes até de apresentá-lo, e passo para o doutor Iberê trazer essa informação tão importante para todos nós. Muito obrigado. Desculpa só para cortar a fala do Gabriel. É aquela história da banda, né? As bandas piores normalmente abrem o show das bandas melhores, né? Então, vou falar antes do Gabriel por isso. Conseguiu um recorte bem específico do sistema de acolhimento, mas pelo menos dá para ilustrar alguma coisa quanto às famílias acolhedoras, né? Eu vou falar exclusivamente do sistema de famílias acolhedoras da Vara Central de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 12 varas, eu vou pegar exclusivamente a Vara Central de São Paulo, um recorte relativamente pequeno, mas serve para ilustrar. Quem faz o acolhimento aqui é o Instituto Fazendo História. Eles têm um recorte de 58 bebês, né, de 0 a 1 ano normalmente. Desses 58 bebês, 45 voltam para a família natural ou extensa, 55% vão para adoção. Então, esse índice acaba sendo até um pouco superior ao índice de retorno para as famílias de origem no caso do acolhimento. Então, 45% voltam para a família, 55% vão para o sistema de adoção. De novo, esse é um recorte muito específico, o recorte de uma vara da infância de 12 que existem na cidade de São Paulo. E apenas pegando bebês de 0 a 1 ano, tá? Mas dá para ilustrar alguma coisa com relação ao sistema de acolhimento de famílias acolhedoras, que havia sido a pergunta que a deputada Janaína me havia feito, eu estava sem esses dados aqui. Quando a gente pega o recorte do estado inteiro e de 0 até 17 anos, 11 meses, claro, esses números mudam, mas o sistema de acolhimento de famílias acolhedoras na cidade de São Paulo é feito até agora de crianças de 0 a 3 anos, vão aumentar para 0 a 6 anos, mas normalmente de 0 a 3 anos, e esse recorte é de crianças de 0 a 1 ano. Tá? Obrigado. Agradeço muito, doutor Iberê. Em certa medida, esses dados reforçam o que eu penso, né? Porque, muito embora 45% voltem para suas famílias, 55%, na verdade, findam seguindo para a adoção. Então, talvez pudéssemos tentar identificar alguns dados de realidade que nos permitissem tentar, pelo menos, já colocar essas crianças nas famílias que estão na fila. Mas eu sei que é um início de debate. Eu vou fazer, passando a pandemia, porque eu acho que nem seria possível agora, eu vou visitar o Fazendo História, né? E eu quero entender um pouco os dados de realidade, até para que nós tentemos criar alguns critérios para que as crianças sigam diretamente para as famílias que estão na fila para adoção. Mas é precioso esse dado. Das casas de acolhimento é ainda menor, desculpa. Das casas de acolhimento menos ainda, né? Tá certo. 40%. Tá bom. E estamos à disposição para outros dados, outras informações e mais troca de ideias, doutor Iberê. Muito obrigado. Da mesma forma. Obrigado. A doutora Regina também tinha pedido para retornar, então falo aqui publicamente, caso ao final da outra reunião que ela precisou se afastar para fazer, queira voltar e tecer novas considerações sobre esse tema, será muito bem-vinda. Mas dando sequência aqui com os palestrantes, eu chamo o doutor Gabriel Pires de Campos Sormani, que é mestre em Direito pela USP, juiz de Direito assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem uma larga experiência como juiz também da infância, né, de criança e adolescente. Eu tive a honra de orientar o doutor Sormani no mestrado, foi daí que o conheci, o trabalho acadêmico dele foi na seara do combate à corrupção. Fez um brilhante estudo em torno do papel do sigilo no processo penal, quando é importante, quando atrapalha a busca da verdade real. E eu pude acompanhá-lo não só no âmbito acadêmico, mas também na esfera mesmo da atividade como magistrado, na época juiz da infância. E sei, né, do tanto que ele se incomoda com as dificuldades, da seriedade do seu trabalho. Então, uma felicidade poder contar com ele.
e até pela admiração, o carinho, o reconhecimento. Não só ele está aqui, como esteve conosco numa entrevista aqui na Rede Alesp, tratando sobre o tema. E foi ele que chamou minha atenção, por exemplo, sobre a dificuldade que temos com jovens, né, adolescentes abrigados que completam 18 anos em abrigos, muitas vezes sem uma estrutura, sem um preparo para ser colocado, né, literalmente nas ruas. Então, meus cumprimentos, meu agradecimento, meu reconhecimento ao doutor Gabriel Sormani. A fala é de Vossa Excelência. Professora, doutora Janaína, deputada, nobre deputada Janaína Pascoal, depois de uma introdução dessa, eu confesso, fico constrangido, fico sem jeito. Não sei se todos me ouvem. É que eu sou professora coruja. Fico absolutamente lisonjeado e encabulado. E estou muito feliz de estar aqui, honrado com esse convite. Parabenizo a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, todos os deputados que participaram dessa iniciativa e especialmente a senhora professora deputada Janaína Pascoal por novamente colocar esse assunto muito importante na pauta, um assunto que deve permanentemente estar na pauta, sendo discutido, sendo debatido, e ter trazido tantas pessoas conhecedoras desse assunto para falar. Eu recebi agora, 30 segundos antes de começar a falar, na verdade, uma mensagem da doutora Maria Berenice, que pediu para trocar comigo, se possível fosse. Eu não vejo problema em trocar minha fala com a doutora Berenice, que aparentemente tem um compromisso mais urgente, que se não falar agora, terá que deixar a sala. Então, da minha parte, doutora, por favor, passo a palavra à doutora Janaína Pascoal e cedo meu espaço. Muito obrigada, agradeço o cavalheirismo do doutor Gabriel. A professora Maria Berenice Dias, né, uma participação muito importante nesse evento, todas são, mas o trabalho da professora me chamou a atenção porque, inclusive, há projetos de lei em trâmite, né, no Congresso Nacional, e nas justificativas desses projetos há menções aos trabalhos da professora. Eu li alguns textos da professora, percebo assim posturas bastante corajosas, né, em várias searas. Eu sempre digo, a gente pode não concordar, pode concordar, mas numa democracia nós não podemos ter medo de falar, né? E eu percebo que a professora não tem medo de falar. Nesse aspecto é das minhas. Então, a professora Maria Berenice Dias é advogada, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pós-graduada, mestre em processo civil, vice-presidente nacional do IBDFAM, e realmente é uma referência, né, na seara da adoção, e tem feito defesas contundentes de que nós olhemos efetivamente para o interesse concreto, né, da criança e dos adolescentes. Sem mais delongas, agradecendo a disponibilidade, eu passo a palavra à professora Berenice para suas considerações. Primeiro, eu quero agradecer o cavalheirismo do Gabriel, né, de fazer essa troca, senão não teria como participar. Entrou ao meio-dia, ao vivo, nacional, então fica complicado. E dizer que estou muito encantada, Janaína, com o teu comprometimento, sabe, o teu entusiasmo com esse tema, que disso que nós precisamos. Trazer esse tema a debate. Eu só vi por todas essas falas que antecederam, e também um enfoque bem complicado, assim, por parte de muitos, que há alguns equívocos ou alguns mitos que nós precisamos derrubar. Quando a Constituição Federal diz que criança tem prioridade absoluta à convivência familiar, isto não significa que esta convivência ou seja com a família biológica. O ECA repete essa norma e diz que a adoção é uma medida excepcional e que há que se priorizar a família biológica.
Não é esse o atual conceito de família. Aliás, esse foi a grande contribuição do IVDFAM, que tem um trabalho lindo com a adoção, que são das crianças invisíveis, e que diz com o problema mesmo desta absoluta obscuridade que envolve esse tema tão contundente. E a maioria também das falas diz que, olha, o problema das pessoas é que, bom, as famílias não têm teto, as famílias não têm condições, as redes de apoio têm que auxiliar essas pessoas a saírem das drogas, a abandonarem bebidas, a terem casa, enfim. Só que enquanto este processo persiste e que nós não temos essas políticas públicas, aliás, não temos nem políticas públicas, sabe, que tratem do planejamento familiar, do controle da natalidade, ou seja, nascem crianças que as mães não têm condições, ou não podem, ou não querem, ou não é o momento de ter. Então, assim, este sonho de se, bom, vamos criar toda essa rede de apoio a essas famílias vulneráveis, essa rede de apoio não existe. Eu espero que um dia exista, mas por enquanto não existe. Mas enquanto tal, até isso acontecer, teremos que encontrar uma solução para essas crianças, sabe? E temos que olhar para elas, e não para a situação da mãe, para a situação a situação da família, ou essa busca de reestruturação. E assim, outro equívoco que eu acho absurdo é dizer assim, não, mas a culpa é dos candidatos à adoção. Eles só querem bebês, e nós temos um leque de crianças, sabe, a maioria delas maiores ou com algum tipo de incapacidade. Por que isso? Porque todo mundo tem um filho sonhado, um filho idealizado, é aquele que busca. Agora, eu não sei o porquê, porque essa vedação não está na lei, ninguém tem acesso a essas crianças que estão institucionalizadas. Eu posso querer uma menina até 2 anos de idade, loira de olho azul, e entro num abrigo e me apaixono, sabe, por um menino não branco, deficiente, que me olha e as coisas acontecem. A forma como é feita agora a adoção no Brasil, ela está errada. Não dá para as pessoas se cadastrarem, um cadastro chega a levar 2 anos e ficar em casa esperando, sem poder fazer nada, e um dia receber um telefonema e dizer assim, olha, lá no Piauí tem uma criança que corresponde ao teu perfil. Não é assim que as coisas acontecem, não é assim que o vínculo se estabelece. Então, esta convivência, não só dos candidatos à adoção, mas também a visibilidade que tem vários magistrados que conseguem fazer essa visibilidade, são criticados, mas acabamos esvaziando os abrigos. E com relação aos bebês, que é essa grande preocupação da Janaína, e que até acho que seria interessante essa frente parlamentar, de ela se juntar à frente parlamentar que existe até já na Assembleia Legislativa, da adoção, então abrir mais esse viés. A lei de 2017, abriu a possibilidade de as gestantes manifestarem o desejo, né, antes de nascer, de adotar. O que faz? Encaminha para o juizado. Aí no juizado, ela é levada para um acompanhamento psicossocial. Quanto tempo? Em todos os lugares existe isso. Depois de um relatório, é feita uma audiência, com o juiz, com o promotor, com o defensor, enfim, onde veja se de fato é aquilo que ela deseja. Se é aquilo que ela deseja, olha, o Estado tem 6 meses para atrás da família extensa. Família extensa que não existe. Se existisse família extensa, ou seja, algum parente que tem alguma vinculação, no fundo, com aquela mãe, a criança não teria sido institucionalizada, claro que não. Sabe? E se é bebês, e diz o parágrafo 2º, o parágrafo único do artigo 25 do ECA, que família extensa é com quem a criança tem um vínculo de afetividade e convivência, esta criança não tem esse vínculo com ninguém, então não tem que esperar nada. Se a mãe manifesta o desejo de entregar, sabe, ficou comprovado que tem que entregar, essa criança não tem que ir para a família acolhedora, que eu até entendi bem a situação, só acho que elas não são preparadas para isso como deveriam, simplesmente são pessoas que se candidatam, que
né, recebe o dinheiro e não tem nenhum tipo de acompanhamento, e acho que a criança às vezes cria vínculos e depois rompe de novo. Nesse aspecto eu concordo com a Janaína, que me atrapalha um pouco isso, mas enquanto acontece tudo isso, onde é que está essa criança? Ela acaba institucionalizada, ou família acolhedora, ou em abrigos. E não é isso que a mãe quer que o filho seja entregue à adoção. Então, o que faz? Entrega direto, ou bota no lixo. A gente vê com tanta frequência que são encontradas crianças nessa situação. E se entrega direto, o que acaba fazendo a justiça quando descobre? Entra com busca e apreensão, chega a tirar as crianças daquela família que ela conheceu desde que nasceu, sabe, depois de 2 anos. Bota num abrigo para então, sabe, processar essas pessoas, enfim, e depois disponibilizá-las para adoção. Então, assim, esse também é um mito. Se a mãe escolhe alguém para adotar, e indica, eu acho que a mãe tem que ter esse direito, né? Esta pessoa a quem ela indica que deve ser trazida para o Poder Judiciário e para ela se submeter a essa testagem, né? Algum tipo de estudo, para ver se de fato ela tem condições e se essa aproximação visa a concessão de uma criança, dessa criança. Isso é furar a fila da adoção? Não, é respeitar até um pouco a vontade da mãe. E claro que um trabalho bem feito não vai dar aso a essas possibilidades de vencerem, de comprarem crianças e tal. Não, sabe? Eu acho que esta resistência, essa dificuldade que eu vejo nessa questão da adoção. E eu fiquei pasma ao ver da fala da defensora pública, que chegou a levar 11 anos até o STJ anular um processo, né, de destituição do poder familiar, sob o fundamento de que, olha, não há possibilidade, a situação foi errada. O que aconteceu durante 11 anos? Onde é que ficou essa criança? Se tivesse sido destituída lá, depois de 11 anos ela continuou no abrigo? Qual foi o ganho que teve? E não vejo como não balançar o que é mais significativo, e assim, o que está se perdendo ainda é o foco da criança. As crianças não estão sendo vistas como sujeitos de direito. Simplesmente parecem pertencentes da família biológica, qual se faz esforços que não se tem, recursos que não se tem, e tem essa situação, eu acho, desastrosa. O projeto Crianças Invisíveis, de BDFAN, que até eu coloco muito à disposição do nosso instituto nesse debate, estudo isso profundamente, para virmos a discutir com um pouco mais de efetividade, sabe, essa situação. É o que eu gostaria de trazer de uma maneira breve, agradecer muito essa oportunidade de ter aprendido tanto, né? E mais uma vez cumprimentar a Janaína por essa bela iniciativa. E obrigado, Gabriel. Obrigada, professora. Professora, me dá um minuto antes da senhora. Eu vou abrir o outro, mas vou ficar te ouvindo. Não, é um segundinho. Professora, eu na faculdade ministrava biodireito, né? E um dos blocos do biodireito é toda a parte de transplantes. E na parte de transplantes também foi criada uma fila para evitar venda de órgãos, para evitar tráfico. Mas depois de muito debate, perceberam, né, que pode acontecer de uma pessoa viva querer, por solidariedade, doar um órgão para um desconhecido ou para um amigo, assim, alguém que não tem um vínculo tão próximo. E aí criou-se, né, a previsão desta possibilidade. Por exemplo, se eu quiser doar meu rim para a senhora, né, até um determinado momento era proibido, porque o sistema acreditava que só poderia ser uma venda disfarçada. Mas criou-se a possibilidade, desde que passasse pelo Poder Judiciário, com todas as avaliações. Eu faço um paralelo com o sistema de adoção. Eu não desmereço, né? E eu entendo do que eu li da senhora, da fala da senhora agora. A senhora também não desmerece. Nós não desmerecemos todo esse sistema que foi construído. Só que ele acabou ficando frio demais e, em certa medida, alheio às realidades que nós temos. Então, a previsão, que para mim já está na lei, né, muito embora haja quem interprete negativamente, de uma mulher, de uma família, né, querer fazer uma entrega
e buscar o judiciário para fazer essa entrega com todos os cuidados, né, que são aplicados ao sistema, né, me parece algo mais próximo da nossa realidade. Então, vamos lá. A mãe entrega na vara e a criança vai entrar na fila. Ok, é um caminho. Hoje é colocado como o único caminho. Mas aquela mãe que quer entregar para alguém, né, sem nenhum interesse, mas porque acredita que aquele alguém vai ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor casal, não vou entrar aqui, uma melhor família, que eu acho que é o termo mais adequado, que ela não seja obstada de fazer essa entrega, obviamente com uma análise detalhada das equipes multidisciplinares, porque o que eu percebo é que criou-se mesmo, sabe, um entrave, um preconceito, algo que nega um pouco da nossa história, da nossa realidade. E foi muito interessante, professora, que quando eu anunciei essa frente, eu não tinha muito esse ponto em mente, era mais essa questão de colocar a guarda de quem estava na fila. Mas pessoas vieram me procurar e disseram, doutor, eu estou há 10 anos com meu filho, entendeu? A mãe quis me entregar porque confiava em mim. Eu tenho medo de buscar o judiciário. Eu tenho medo, né? Porque vocês já disseram assim, que pelo vínculo vai ficar comigo, mas vai ter um inquérito, eu vou ser tratado como um criminoso. Então, eu vi muita... assim, realmente os textos da senhora, a fala da senhora, nesse ponto, eles vêm ao encontro desse sentimento, não de desmerecer o sistema, mas talvez de humanizar esse sistema, que acabou ficando frio demais, né? Não sei se a senhora quer comentar alguma coisa antes de finalizar. Obrigada. O som está fechado? É da Apple? Porque às vezes quando é da Apple tem... Não. Ele dá um probleminha, não é? Então, Eu acho que está entrando uma interferência. Tô tendo que entrar no outro programa. Eu acho que outro programa está entrando no nosso aqui. bom, tranquilo. Qualquer dúvida pode me perguntar. Não tô te ouvindo, Janine. Conseguiu ouvir? A senhora ouviu o que eu falei? Não, professora? Não. Não, eu faço uma... Tá muito baixo o som agora, não sei o que houve. Não, eu fiz uma analogia entre toda a sistemática da adoção e a lei de transplantes. Sim. Tem um sistema, uma fila única, uma fila que realmente trouxe transparência, inviabiliza o tráfico de órgãos, mas num determinado momento o legislador reconheceu que pode acontecer de uma pessoa viva querer doar seu rim para alguém. E para coibir a venda, criou um sistema. Você tem que fazer esse procedimento perante o Poder Judiciário. Entendeu? Então, assim, eu faço uma analogia com essa fala da senhora. Nós não queremos desmerecer de maneira nenhuma o Sistema Nacional de Adoção, que é muito importante para essa transparência, sem tirar a possibilidade da mãe buscar o judiciário com a família que ela gostaria que acolhesse, que ficasse com o seu bebê, entendeu? Eu entendi isso dos textos que eu li da senhora, da fala da senhora agora, e eu faço essa comparação com a lei de transplantes. Eu queria saber se a senhora entende que isso é adequado. Perfeitamente, porque assim, nós temos a realidade do Brasil, nós não podemos viver num sonho. Os estados do norte, né? Mais de 90% das adoções são feitas de uma maneira direta, sabe? E os juízes acabam concordando porque é aquilo ou a morte dessas crianças. Sabe? Dentro deste grupo que nós temos do IBDFAN, depoimentos dos juízes. Olha, essa é a realidade, a grande maioria do que acontece, as adoções, elas são assim. Bom, e aí nós vamos conseguir mudar isso, todas as cidades, todas... Não, sabe? Um pouco acho que temos que respeitar. Acho que é este repensar, sabe? De uma maneira não tão
romanesca da família, primeiro os pais, depois a família extensa. A família extensa não existe, criança não ficaria no abrigo. E assim, e pobreza extrema é uma realidade muito grande no Brasil. E se todas as crianças que nascem em famílias de extrema pobreza, gente, fossem abrigadas, e bom, a mãe vai lá e o Estado, agora nós vamos sair correndo atrás de emprego, de tratamento, de não sei o quê. Gente, não é isso. E nós temos que solucionar o problema agora dessas crianças que estão literalmente depositadas nesse país. Muito obrigada, professora. Vou bater muito a sua porta para que possamos trabalhar em conjunto. Bata muito. Muito obrigada. Boa semana para a senhora. Obrigada. Então, eu devolvo a palavra para o doutor Gabriel e já informo que o próximo é o doutor Hélio, que já mandou, coitado, vários recados aqui que tem que sair, né, ao meio-dia. Nem sei se já... Não, quase. Então, eu peço um pouquinho mais de paciência. Devolvo a palavra ao doutor Gabriel, que eu, inclusive, já fiz as apresentações. Obrigado, professora. Reitero meu agradecimento pelo convite e o parabenizo a Assembleia e a senhora pela iniciativa. Feliz de estar aqui, conheço o doutor Hélio Ferraz, feliz de reencontrá-lo, grande advogado atuante nessa área da infância e juventude, doutora Bianca Cesário, minha amiga, colega no mestrado, e eu vou aqui, na verdade, procurar ser muito breve e objetivo, tá? Eu destaquei alguns pontos que eu gostaria de abordar de uma forma muito breve e rápida, tá? Fundamentalmente, concordando com o que já disse o doutor Eberê de Castro Dias, uma verdadeira referência no assunto de infância e juventude para nós, juízes no tribunal, e um grande amigo, e o doutor Reinaldo Sintra, outra referência na área também, um desembargador com muitos anos de experiência, ambos com muito mais experiência do que este que vos fala. O que eu destaquei aqui, que gostaria de falar, Tem uma vozinha aqui, tem uma interferência. Pede para olharem isso, por favor. Vânia, por favor. Eu gostaria de destacar... Perdão, eu achei que era da Rede Alesp, perdão, então fica à vontade. Perdão, eu achei que era aqui da televisão. Continua, doutor, desculpa. Mas me ouviram? Sim, até sim, agora? Sim, perfeito, então, perfeito. Eram meus filhos Perdão. gritando aqui, eu providenciei aqui. Ficaram em silêncio até agora. Coitado, não, eu achei que era algum programa da TV Alesp que estava entrando, entendeu? Desculpa. Era o Joãozinho. Que lindo. Eu queria colocar algo que eu acho que às vezes existe essa sensação de algumas pessoas na sociedade em relação aos abrigos, em relação aos famosos abrigos, entidades de acolhimento. Eu não sinto, na minha experiência de trabalho, trabalhei com vários abrigos, mais de 10 ao todo, em diferentes comarcas, eu nunca senti, por parte dos abrigos, nenhum tipo de interesse em querer manter aquelas crianças abrigadas para ter um número mínimo de crianças lá dentro, visando algum tipo de retorno. Nunca constatei esse tipo de situação. Há entidades de acolhimento que fazem um trabalho melhor, há outras que fazem um trabalho pior, mas nunca constatei esta má-fé, esse interesse escuso por parte dos abrigos. E acredito que, se existir, são situações pontuais passíveis de serem solucionadas por meio de denúncias, inclusive ao juiz corregedor permanente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A outra situação, o comércio de crianças, efetivamente existe. É uma realidade, não é uma lenda e não me parece que seja algo superestimado. É algo que realmente acontece. Todo juiz da infância e juventude aqui no estado de São Paulo detecta pelo menos meia dúzia de casos por ano, tá? Situações, muitas vezes, nas quais a mãe biológica afirma que um determinado homem é o pai biológico, ele então registra a criança como pai biológico e aquela mãe biológica sem ser, e ela como mãe biológica, e por ele ter registrado como pai, a criança desde o início, desde o nascimento, fica
com esse pai biológico, que não é, na verdade, mas que registrou, e com a mulher dele, com a esposa dele, não é? Então, a criança foi passada dessa forma para essa família, e depois de um tempo, quando julga-se já haver se criado um vínculo sólido que o juiz não vai romper, a esposa do casal se apresenta no fórum pedindo a adoção unilateral dessa criança, dizendo que foi fruto de uma traição, que o marido confessou e ela desde então perdoou e ela está pronta para adotar essa criança. Isso é algo que acontece com muita frequência. Eu penso que então a adoção intuito persona, ela pode ser um instrumento usado e menos nocivo quando a forma com a qual essa criança chegou a esse casal que não está cadastrado, a esse adotante que não está no cadastro de adoção, de fato ela chega para essas pessoas de uma maneira genuína, tá? De uma maneira que havia antes um vínculo verdadeiro dessa mãe biológica com essa família que vai adotar, e realmente existe essa confiança por parte dela. Agora, muitas vezes isso não há, e isso é disfarçado. E nós legitimarmos, nós começarmos a estender as possibilidades de adoção intuito persona, ela abre uma porta para a falsificação dessas situações. E nós nós abrirmos a porta de incentivo para o comércio de crianças, que é uma realidade. Seja na forma de pagamento em pecúnia, seja na forma de presentinhos, de outros favores, de outros agrados, para pessoas que estão em situação de muita vulnerabilidade efetivamente. Daí, eu confesso, professora, que não sei se o exemplo da doação de órgãos se encaixa perfeitamente, porque nesse caso a abertura de mão de um filho e a eventual venda de um filho, seja como for a forma de pagamento, estou falando venda pode ser troca de presente ou favor, me parece muito mais comum e mais fácil de ser realizada, por mais difícil que seja para uma mãe abrir mão de um filho, mais comum e mais fácil de ser realizado do que uma pessoa abrir mão do seu rim. Entendi. Existe no ECA, no artigo 50 do ECA, uma vedação expressa a que se entregue uma criança com menos de 3 anos para em adoção para quem não está cadastrado, tá? Para quem não está no cadastro de adotante. Então, se tiver menos de 3 anos, não pode. Se a pessoa agiu com má fé, não pode. E tem que ter vínculo, tá? Se não tiver vínculo, também não pode. Então, quando seria possível entregar uma criança dessa forma para quem não está cadastrado em adoção? Criança com mais de 3 anos, se não agiu de má fé, esse tem vínculo. Muito bem, então isso acaba gerando um enorme medo, né, na população, pessoas que estão com uma criança com muito amor, mas que ela não chegou de uma forma regular pelo processo de adoção e cadastro na vara, de virem a perder essa criança, porque a letra da lei é essa. O que eu posso dizer é que, a despeito do que consta dessa letra da lei, do ECA, é muito comum, eu diria até a maioria dos casos, mesmo em situações de crianças com menos de 3 anos, então ao pé da letra se estaria desrespeitando o ECA, mas levando em consideração um princípio maior, né, o princípio do superior interesse das crianças. Então, mesmo quando a criança tem menos de 3 anos, e mesmo muitas vezes quando ela chegou para esses adotantes de uma forma de má fé, como no exemplo que eu dei, do jogo da esposa fingir que perdoou a traição e que foi um caso extraconjugal do marido, quer dizer, a gente não pode falar em boa fé numa situação dessa. Então, mesmo em situações de má fé na forma inicial, como a criança chegou a esse casal, e mesmo crianças de menos de 3 anos, quando há o vínculo, quando o estudo psicossocial detecta a existência de um vínculo verdadeiro de amor dessa criança,
em homenagem ao princípio do superior interesse da criança, o magistrado não tirar. Então, eu entendo, muitas pessoas, não é só esse exemplo que a senhora professora trouxe, de uma pessoa que mencionou que já está com a criança há 10 anos e tem medo. Muitas pessoas têm esse medo, já ouvi outras situações. Mas é muito raro, pode acontecer, pode, mas é muito raro, os juízes já abrem essa exceção a esse artigo 50 do ECA, quando se detecta o vínculo, muitas vezes mesmo sem a criança ter mais de 3 anos, mas se detecta o vínculo afetivo, não tira, tá? E aí, por fim, o que eu queria colocar é a questão da celeridade, a celeridade na decisão. Já foi colocado aqui, a decisão de tirar uma criança dos seus pais biológicos, tirar uma criança da mãe, é muito difícil, é muito complicada e tem que ser feita de uma maneira segura. Como que a gente vai aumentar essa celeridade, essa velocidade na destituição do poder familiar de uma forma segura? O juiz tem que estar municiado de informações completas a respeito daquela situação. Para quê? Para saber se vai efetivamente destituir o poder familiar ou se não vai, se vai separar ou não vai, se é conveniente ou não é conveniente separar o grupo de irmãos, se vai buscar a família extensa e por quanto tempo vai buscar a família extensa, por quanto tempo vai se trabalhar, vai se apostar nessa família extensa ou nesta mãe biológica ou nesta família biológica. Isto é uma decisão muito difícil. E o que a gente melhor faz, no meu entender, para acelerar essa decisão judicial é investir e melhor equipar a rede de apoio à infância e juventude. Como já foi dito aqui, os CREAS, o CRAS, o CAPS, a área da saúde dos municípios, os conselhos tutelares, como o nobre deputado já mencionou. Essa informação é trazida para o juiz por essa rede. E essa informação tem que chegar rápido e tem que chegar segura. E aí o juiz consegue tomar uma decisão rápida e segura em relação à família, à chamada foster family, a família, me fugiu agora acolhedora? O nome, me deu um branco. A família acolhedora. A família acolhedora. Muito bem. Muitas vezes, quando a criança ainda não está definitivamente destituído o poder familiar, mas já está suspenso o poder familiar, isso é controverso, evidentemente. Tem juiz que gosta de esperar o trânsito em julgado. Mas muitas vezes, antes do trânsito em julgado, com a simples suspensão liminar do poder familiar, o magistrado já coloca essa criança na futura família substituta que irá adotá-la. E ele faz isso com base num juízo de probabilidade, naturalmente. E para ele formar esse juízo de probabilidade das chances, o que muito provavelmente essa família biológica não vai... A situação está tão grave, o que eles fizeram é tão grave, que não vai receber, não vai dar para voltar para essa família biológica, mesmo que seja bem trabalhada. Essa criança já é, muitas vezes, já colocada na família substituta, que será a família substituta definitiva, adotante, já é liminarmente colocada. Esse é um juízo de probabilidade, a sentença não transitou em julgado, pode ser revertido, existe esse risco. Para o juiz tomar essa decisão também, ele tem que estar muito bem municiado de informações, mas isso já acontece, existe controvérsia, tem muito juiz que é muito contra isso, acha que sempre tem que esperar o trânsito em julgado em definitivo para fazer isso, mas muitos juízes já fazem isso, já colocam antecipadamente a criança. Isso se dá, na maioria das vezes, como já foi colocado, no caso da entrega voluntária. Agora, mesmo fora dos casos de entrega voluntária, isso também já é feito. É isso que eu queria colocar. E, para fugir um pouco do tema, mas eu sempre falo desse assunto, aproveito a tantos formadores de opinião aqui na área da infância e juventude, formadores de opinião, pessoas muito importantes. Eu pedindo perdão para fugir um pouco do tema dessa audiência pública, mas ainda dentro da área da infância e juventude, colocar a situação da adoção tardia e da situação dos jovens que saem desabrigados aos 18 anos, tendo passado os últimos anos da adolescência institucionalizados e saem muitas vezes sem referências
aí para a vida e com menos oportunidades. O que eu queria trazer é, quem sabe, para uma reflexão, a possibilidade de algum tipo de ação afirmativa em prol desses jovens que viveram os últimos anos aí da adolescência abrigados e foram desacolhidos aos 18 anos. Nós temos aí tantas ações afirmativas hoje em dia, tanto em termos de política de cota, quanto em termos de incentivo fiscal para empresas, tantas situações dessa que muitas vezes são mais controversas. Essa das crianças e adolescentes que viveram abrigados e saem sem referência é uma que me parece segura de estarmos acertando e ajudando pessoas que precisam efetivamente de ajuda. E é isso, eu agradeço novamente a oportunidade, parabenizo a Assembleia Legislativa e a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos. Nós que agradecemos. Eu me lembro aqui de cor que tem 2 projetos em andamento, não são de minha autoria, são de colegas. Um para dar incentivo fiscal, o outro para dar prioridade em termos de empregos e até na área da educação para esses jovens. Então, eu vou olhar como é que está o trâmite desses projetos e até dou um retorno para Vossa Excelência. Quem sabe consigo que os colegas assinem conjuntamente um pedido de urgência. Porque, realmente, infelizmente, projetos do governo chegam, né, e existe uma pressão enorme para que sejam apreciados rapidamente. Projeto de deputado, por melhor que seja, demora um século para tramitar. Mas eu queria pedir, doutor, que eu sei que o senhor tem que sair, antes de sair, que o senhor só fale um pouquinho da possibilidade de pessoas que não querem adotar, não têm condições de adotar, mas que queiram, por exemplo, ser padrinhos de crianças que estão, né, seja em famílias acolhedoras, seja em abrigos, mas que estão na fila para adoção, que queiram ser padrinhos em termos de acompanhamento presencial ou em termos econômicos. Eu lembro que o senhor falou na nossa entrevista, seria importante trazer essa informação para o público que nos acompanha. Vossa Excelência, não, professora Janaína. E obrigado pela oportunidade. O apadrinhamento afetivo e o apadrinhamento financeiro é uma realidade, ela está prevista já no ECA. Recentemente foi incluída no ECA essa possibilidade. E em São Paulo já está normatizada há mais tempo. E cada comarca regra o apadrinhamento afetivo de acordo com as suas peculiaridades. Fica esse lembrete para as pessoas que julgarem ter essa disponibilidade emocional de procurarem as respectivas varas da infância e juventude das suas comarcas ou até das comarcas contíguas, porque muitas comarcas exigem que o padrinho afetivo ou financeiro resida na própria comarca, outras não, outras aceitam padrinhos afetivos ou padrinhos financeiros de outras comarcas. Procurem a vara da infância mais próxima. Isso é uma iniciativa que, de alguma forma, traz algum convívio familiar para esses jovens de 13, 14, 15, 16 anos, sem perspectivas de adoção, sem perspectivas de retorno para as famílias de origem e que muitas vezes não tem nenhuma vivência familiar ou tem uma vivência familiar muito longínqua e que é muito saudável para eles, tanto o apadrinhamento afetivo, né, de ter alguém de fora do abrigo, leve para passear e pergunte como está a escola, e dê conselhos, e vá passar o Natal. E isso, muitas vezes, não é o foco, mas pode ser sem nenhum compromisso, mas pode evoluir para uma amizade no futuro que perdure depois dos 18 anos, ou até para uma adoção. E aí a gente não vai estar falando de rompimento de fila, porque a gente já está falando de pessoas para as quais não há interessados, não há pretendentes, né? Então, obrigado pela oportunidade, isso é algo que merece ser incentivado. Muito obrigada, boa semana, beijo nas crianças. E eu pedindo licença aos demais, obrigada, fica com Deus. Que eu sei que todos têm seus compromissos. Como o doutor Hélio já pediu várias vezes a palavra e eu não consegui passar para ele, eu chamo o doutor Hélio Ferraz de Oliveira
que é advogado, especialista em direito da família e sucessões, com habilitação para docência de ensino superior, pós-graduado pela Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, atualmente voluntário do Grupo de Apoio à Adoção A Casa de Helena, na função de presidente. A voz é de Vossa Excelência, a fala é de Vossa Excelência, por favor. Agradeço a disponibilidade e a paciência, né? Está aqui conosco desde o princípio. Boa tarde, deputada. Sempre é bom estar com vocês. Agradeço pela oportunidade, pela fala. Agradeço pela oportunidade. Realmente é extremamente importante que a sociedade civil se faça presente em momentos tão importantes como esse ato solene da formação de mais essa importante frente parlamentar, né? Começo dizendo que é uma grande missão falar na sequência do Dr. Gabriel, doutora Maria Berenice, doutor Reinaldo Sintra, doutor Iberê, são grandes autoridades do tema e são pessoas que dedicaram a vida e dedicam a vida em prol dessas crianças acolhidas, né? A minha fala, prometo que vai ser bem breve, eu gostaria de trazer um outro olhar, né? Apesar de ser advogado especialista na área, hoje licenciado por assumir aqui um cargo no governo federal, eu trago o olhar do pai adotivo, né? Eu tenho 3 filhos adotivos que eu adotei em 2012, eram 3 irmãos, à época minha filha mais velha tinha 9 anos, completa a maioridade agora em dezembro, né? Então são 2 meninas e um menino, a Kênia com 17, a Kiki tem 13 e o Kaique tem 12 anos hoje. Quando eu fiz meu processo de habilitação para adoção, para mim era muito claro que não caberia a adoção de uma criança recém-nascida. Eu, como pai solteiro, queria uma criança mais velha, isso me favoreceria em relação ao cuidado do dia a dia e à rotina do dia a dia. Mas o meu perfil inicial de adoção era o perfil de uma criança a partir de 5 anos de idade, entre 5 e 10 anos de idade. Me habilitei pelo Fórum Central e já trabalhava há muitos anos em algumas instituições de acolhimento. Foi quando os meus filhos acabaram entrando, eles se encontravam acolhidos já há 2 anos, né, em uma das instituições às quais eu era advogado, e acabaram entrando de novo numa situação de vulnerabilidade. Eles haviam sido devolvidos para a família biológica, depois de 2 anos de acolhimento, e acabaram retornando ao acolhimento pouco mais de um mês depois da saída deles, né? Então, ato contínuo, eu converti o meu processo de habilitação à adoção de uma criança de 5 a 10 anos para 3 crianças e estamos bem, graças a Deus, desde 2012, né? O que eu gostaria de trazer, assim, primeiro, sempre meu respeito e minha admiração aos juízes que atuam nessa área. Eu acho que é uma grande missão, né? Eu costumo brincar que o juiz de infância bom é aquele juiz de infância que não tem o nome dele publicado na imprensa, né? Muitas vezes a gente vê juízes e promotores e advogados fazendo nome na mídia com grandes causas, com grandes ações, e o bom juiz de infância é aquele que não aparece, porque geralmente quando aparece é porque aconteceu alguma coisa de ruim relacionada ao tema, né? Infelizmente, a imprensa ela continua militando e contra a adoção, trazendo aspectos negativos e assim, eu costumo fazer sempre uma reflexão, lembrando daquele caso, daquele rapaz de Realengo, nos grandes jornais, quando aconteceu aquela tragédia daquele rapaz que entrou na escola e atirou contra as crianças, os grandes jornais fizeram publicidade dizendo que ele era um filho adotivo, mas muito amado, né? Eu lembro que minha filha, com 9 anos à época, perguntou, mas pai, por que adotivo não pode ser amado? Né? Então, mostrando aí esse reflexo. Mas, assim, eu acredito e eu faço esse paralelo justamente para a gente demonstrar que, na verdade, infelizmente, apesar de bem pensado, o sistema ele ainda é muito falho, né? Os meus filhos vieram para mim no dia 1º de fevereiro de 2012, foram diversos recursos por parte da Defensoria Pública. O meu processo de adoção se concretizou em março do ano passado. Foram 7 anos em que eu, advogado especializado no tema, assessorado pela doutora Andréa Verotti, advogado especialista no tema, demoramos para concretizar a destituição do poder familiar, né? Então, é importante que a gente não perca de vista justamente essa condição, principalmente porque quando a gente fala de que as crianças permanecerão em acolhimento durante todo esse período, como infelizmente alguns juízes entendem que deve se aguardar o trânsito em julgado,
a gente condenaria os meus filhos a permanecerem dentro do acolhimento, provavelmente até a maioridade. Né? Então, há necessidade de se repensar, sim, as políticas públicas, há necessidade de se repensar a questão justamente legislativa relacionada à matéria. Né? Eu me permito discordar da fala do Dr. Reinaldo quando ele fala da entrega direta, como se a entrega direta fosse ilegal. A entrega direta, ela não possui nenhuma proibição, nenhuma vedação legal, mas demanda um olhar e uma criticidade por parte do judiciário muito grande. Né? Deve-se evitar a comercialização não é uma opção, mas muitas das vezes o que eu percebo e o que eu percebia, né, enquanto militando pela advocacia em relação a esse tema específico, eram pessoas, mães, que procuravam e que encontravam em pessoas próximas à família, amigos, parentes, primos e etc., pessoas com quem elas pudessem confiar o filho e que pudessem saber que a criança estaria bem acolhida, que essa criança estaria realmente bem cuidada, né? E isso a legislação não proíbe, mas demanda aí um certo cuidado, e isso é importante. Reforçando as palavras do Dr. Gabriel, em relação ao registro falso, né, o artigo 242 do Código Penal, ele estabelece o crime de falsidade registral. Né? Ele fala lá, dar parto alheio como próprio ou registrar como seu o filho de outrem, né, com pena de reclusão de 2 a 6 anos. É importante que a gente ressalte que o caminho da adoção legal, ele obrigatoriamente passa pelo fórum. Bypassar o fórum e o processo judicial para registro direto é considerado crime e não deve acontecer. Né? Eu acredito que todos os advogados, doutora Cecília, que nos acompanha, que vai falar em breve, certamente também endossa em relação a isso. Não se trata de uma tentativa de bypassar o judiciário, mas há necessidade de se enfrentar de forma contundente, e nisso a gente depende bastante do legislativo, o entendimento sobre a validade dessa entrega direta, né, e a construção de meios para que esse comércio não aconteça, legitimando o ato de entrega, caso ele aconteça justamente com a existência do vínculo, como o doutor Gabriel bem colocou. Eu acho que é importante que a gente entenda sobre a questão colocada por você, deputada. Vou me permitir chamá-la de você, perdão. Melhor. Como foi colocado em relação à questão da família acolhedora, que muitas das vezes, né, o acolhimento institucional prolongado traz consequências muito ruins para essas crianças. Né? Um estudo do Instituto Fazendo História, ele comprova que a cada 30 dias de acolhimento, uma criança em primeira infância, até os seus 2, 3 anos de idade, ela passa a apresentar um déficit cognitivo de 15 dias a cada 30 dias de acolhimento. Né? Representa um déficit importante e é uma situação que tem que ser sopesada. Né? Lembrando que a colocação dessa criança em família substituta com os pretendentes habilitados, ela deve ser uma medida prioritária quando esse processo tiver um mínimo de amadurecimento. Né? Então, eu concordo, eu acho que a família acolhedora ela deve ser colocada como exceção, né, quando não há o amadurecimento desse processo ou não há o indicativo dessa destituição do poder familiar como algo certo, mas a família acolhedora ela não conflita necessariamente com o interesse dessa família acolhedora. Né? Lembrando que assim, o tempo da criança é ontem. Né? Dr. Antônio Augusto, nosso colega de comissão de adoção, ele sempre fala, juiz aposentado, esteve presente na assinatura da Convenção de Haia para a adoção internacional, outro grande nome que dedicou a vida à causa da adoção. Ele sempre fala que o tempo da criança é ontem. Né? Essa criança ela não deveria estar naquela condição. E a reflexão que eu trago, e assim, para fechar realmente o meu pensamento, é justamente até que ponto, e o doutor Gabriel, eu sei que tem esse olhar mais humano, mas infelizmente a gente vê em algumas decisões judiciais que a existência de vínculo prévio não é levada em consideração. Então, até que ponto, sob a ótica de que a criança não é mercadoria para ser entregue de forma direta, o Estado não acaba transformando ela numa mercadoria quando retira de uma família onde ela se encontra acolhida e bem amparada
e acaba colocando dentro de uma prateleira chamada Serviço de Acolhimento Institucional, né, que é a nova denominação de abrigo, para que ela seja entregue para uma outra família, né? Esse vínculo ele tem que ser sempre considerado, como o Dr. Gabriel bem colocou, quando o vínculo ele é legítimo, ele deve ser reconhecido. E quando não é legítimo, a gente deve sopesar o melhor interesse da criança. Sempre olhando pela ótica do melhor interesse da criança, certamente a gente terá cada vez mais decisões acertadas, cada vez mais um judiciário focado no melhor interesse do menor. Lembrando que a Constituição Federal, ali no artigo 227, ela estabelece claramente como sendo prioridade absoluta. E se a gente abrir a Constituição Federal e der um Ctrl+F ali e procurar por prioridade absoluta, a gente vai ver que é a única vez que o legislador utiliza essa expressão. Né? O legislador utiliza a expressão absoluta prioridade para tutelar o direito da criança, porque o interesse da criança ele se sobrepõe a qualquer outro interesse tutelado pelo Estado. Então, que tenhamos aí todos nós vida longa a essa frente parlamentar, vida longa ao direito da criança e do adolescente, sempre sopesando e mostrando ali dentro da minha experiência de vida pessoal, que na verdade talvez se nós abríssemos a porta do acolhimento institucional para que o pretendente tirasse essa ideia da criança idealizada, aquele bebê recém-nascido, aquela criança que se assemelha fisicamente com ela, aquela criança que não tem um grupo de irmãos, que não apresenta uma necessidade especial, talvez a gente não tivesse esse problema que a gente tem, que são os adolescentes em acolhimento. Né? Lembrando que eu endosso essa frente parlamentar quando a gente fala em adoção de bebê, para que justamente a gente não tenha essa criança envelhecendo dentro do acolhimento, para que ela não engrosse a fila dos adolescentes em acolhimento, das crianças mais velhas, dos grupos de irmãos e de todas as crianças que se tornam, infelizmente, eu detesto essa expressão, inadotáveis. Né? O lugar de família é em casa, o lugar de família é lugar de criança em casa, lugar de criança em família sendo protegido. Agradeço pela oportunidade e peço desculpas caso tenha me alongado um pouco demais. Nós que agradecemos. Se o senhor me permite, o senhor adotou 3 irmãos, sendo que a sua filha mais velha, quando da adoção, tinha 9 anos, e já tinham tentado, né, o retorno para a família biológica. Não deu certo, tanto é que voltaram para o acolhimento e ainda assim a defensoria recorreu. Se o senhor puder, se não estiver invadindo a intimidade da família, se o senhor puder falar um segundinho sobre o que a defensoria alegava num caso desses. Porque uma hora é porque não querem adotar os irmãos, outra hora é porque não querem adotar com idade mais avançada. Mas o senhor se dispôs a adotar 3 irmãos, uma em idade em que poucas pessoas se dispõem a adotar. Qual foi a argumentação da defensoria nesse caso? Eu estou só insistindo nisso, doutor. Sim. Porque, assim, muitos agentes, nas mais diversas posições, têm colocado esse excesso de recursos sabidamente indevidos, como um dos motivos para a demora na adoção. Então, se o senhor pudesse... Certamente. Deputada, durante boa parte dos 7 anos e meio de processo até a sua concretização, a Defensoria Pública simplesmente peticionava, faziam petições repetitivas requerendo o acolhimento das crianças, requerendo que as crianças fossem retornadas ao acolhimento e colocando a família biológica como hipossuficiente por conta da drogadição. Né? Essa situação, infelizmente, eu discordo do posicionamento da colega defensora que falou, da doutora Ana Carolina, né? Perdão, fugiu o nome dela, mas assim, eu realmente, a vivência que eu tive no meu processo pessoal foi da defensoria buscando o acolhimento institucional dos meus filhos de todas as formas, requerendo que eles retornassem ao acolhimento, sendo que a gente falava de uma situação de drogadição, de violência, de abuso, de uma série de situações. Né? Havia mais do que comprovada a impossibilidade de retorno dos meus filhos para a família biológica, contudo, a insistência da Defensoria Pública, infelizmente, era nesse sentido. Vou mostrar uma fotinho deles, ó. Esses são os meus filhos. Que lindos! Né? Parabéns! Agora, foto de janeiro.
mas foram 7 anos e meio em que nós brigamos para que eles tivessem o direito de ter o meu sobrenome, né? Eles já se encontravam conosco, eles já tinham a vinculação com a minha família, mas eles tinham dificuldade de sobrenome, né? Que é algo que nós conseguimos avançar. O Estado de São Paulo hoje admite o nome social. Isso é uma grande conquista da Assembleia Legislativa e que deve ser reconhecida. Mas que, assim, durante 7 anos, quando eu chegava, por exemplo, no hospital para visitar minha mãe e perguntavam o nome dos meus filhos, eles perguntavam se era um nome de verdade ou era um nome que estava no documento, né? Em que nós tínhamos que pedir autorização para viajar, para viagem internacional, em que nós renovávamos o termo de guarda. E, assim, até hoje a gente sofre ainda com algumas consequências em relação a isso, justamente por ser uma adoção monoparental. Eu sou pai solteiro dos 3, então eles não têm nome de mãe no documento, o que dificulta para tirar documentos pessoais, o que dificulta para tirar CPF, o que dificulta por uma série de documentações da vida civil, porque o que separa homônimos, infelizmente, é o nome da mãe, não é o nome de um genitor. Né? Então, nós passamos por muitas situações e hoje, graças a Deus, a gente percebe que muito se avançou em legislação, né? Quando eu os adotei, a gente não falava em banheiro família, em shopping center, em provador família e por aí vai. Hoje em dia, graças a Deus, a gente avançou bastante em relação a isso. Mas a Defensoria Pública, voltando para o foco da pergunta da doutora, a Defensoria Pública realmente insistia que havia uma hipossuficiência por conta da drogadição. Quando, na verdade, infelizmente, no meu ponto de vista, há uma deturpação por parte do olhar da Defensoria Pública que deveria entender como hipossuficiente a criança. A criança é hipossuficiente. A criança foi colocada na condição de acolhimento institucional, sendo que ela não pediu para ser colocada nessa condição. Né? Ela responde por uma pena de escolhas erradas ou de falta de estruturação dos seus familiares. Então, eu acredito que a criança ela é a grande hipossuficiente, a grande vítima desse sistema tão cruel de acolhimento. Maravilha, muito obrigada pela generosidade de dividir conosco a sua situação concreta, que vem ao encontro de muitos relatos que eu ouvi nos últimos dias, mas que por questões pessoais ou institucionais ou profissionais, as pessoas preferiram relatar de maneira velada, vamos dizer assim. Então, parabenizo pela coragem, desejo muita saúde à sua família. Obrigada, doutor Hélio, obrigada mesmo. Agradeço e eu estou à disposição sempre, viu, deputada? Obrigada. Eu vou ter que me desconectar, mas vou continuar acompanhando pelo YouTube, porque tenho um segundo compromisso. Tá bom, boa semana. Bom, tchau. Dando sequência ao nosso evento, é importante ouvir também, né? Falamos tanto dos conselhos tutelares, acho que é importante também ouvir uma conselheira tutelar, que está aqui conosco desde o princípio, né? A audiência está sendo longa, mas eu acho que muito valiosa em termos de aprendizado. Então, eu vou passar a palavra à doutora Bianca Coimbra Martins de Aguiar, que é formada em Direito pelo Mackenzie, conselheira tutelar no município de Santos. Ela é especializada em primeira infância. Aos 20 anos, criou um canal de comunicação Mãe Jovem para auxiliar mães adolescentes. Tem aqui um detalhe. Por que eu digo que é um detalhe? Não porque não é importante, mas eu quero deixar claro que ela não está aqui por ser irmã do deputado Tenente Coimbra. Ela está aqui porque ela é alguém que se dedica com muito amor, com muito empenho para esta causa, né? Mas eu acho que é importante dizer que é irmã gêmea, não é isso? Irmã gêmea do deputado Tenente Coimbra, os dois são muito lindos e a doutora Bianca tem sido muito gentil em compartilhar comigo a sua vivência, não só neste tema, mas em outros temas que eu venho visitando no decorrer do meu mandato. Então, doutora Bianca, a palavra é de Vossa Excelência. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade e pela paciência. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com todas essas pessoas maravilhosas em que eu admiro muito. E a senhora sabe o quanto eu a admiro, o quanto eu admiro o seu trabalho, de uma forma geral. Então, eu espero que a gente continue não só trabalhando nessa frente, mas em diversos outros trabalhos que visem a prioridade da criança e do adolescente.
Eu tinha preparado uma fala, agora diante de tantas falas eu fui anotando para que a gente pudesse levantar alguns temas. Eu acho que já foi muito bem trabalhado esse tema aqui e a maioria das coisas que eu queria falar, inclusive, já foram faladas, mas eu acho que a minha visão vai ser importante para trazer o papel do Conselho Tutelar diante de toda a questão da adoção. O deputado Estevão, o senhor Estevão, falou da questão do papel do Conselho Tutelar, na questão de que a gente precisaria de conselhos tutelares, de repente, mais preparados ou mais acompanhados. De fato, a gente sabe que fica a cargo dos municípios, né, a questão das leis com relação ao Conselho Tutelar. Aqui em Santos, onde eu sou conselheira já pelo meu segundo mandato, a gente passa por um rigor, fazemos uma prova, um acompanhamento, nós temos diversas capacitações para que a gente continue desenvolvendo esse trabalho ao longo dos 4 anos, mas a gente sabe que isso não acontece em outras cidades. Então, é bom levantar esse tema, sim, para que os municípios continuem capacitando os conselheiros tutelares para que a gente fique ali na garantia de direito, mais capacitado para conseguir exercer o nosso papel. Foram diversas falas colocadas aqui, que eu achei sensacional, e eu estava acompanhando aqui e lendo os comentários no YouTube, e eu li algumas críticas com relação de que não deveria se existir uma frente parlamentar na questão da celeridade de adoções de bebê, se esses bebês não estão no cadastro. Eu sou contra, porque... Por que eles não estão no cadastro? Eu acho que esse é o tema que a gente deveria levantar. Eu acho que já ficou bem claro para todo mundo que não existe bebê para adoção, ou se existe, eles são adotados muito rapidamente, por isso que eles não ficam dentro das instituições. Mas uma criança, ela não começa a ser negligenciada com 8 anos. Ela já vem sendo negligenciada antes. E por que muitas vezes ela não entra dentro desse cadastro, ou ela só entra de uma forma posterior? Porque a rede começa a enxergar aquela criança quando ela começa a participar dentro da rede de atendimento. Então, é na escola, é numa policlínica, é numa ONG, e aí você verifica que aquela família precisa de um certo cuidado. Mas a gente já consegue saber desde o pré-natal quando a família não está estruturada de uma forma adequada, para que isso aconteça o acompanhamento da rede, para que essa criança não precisa ser institucionalizada aos 4, 5, 8, 10 anos, porque aí a gente sabe que ela vai acabar ficando dentro da instituição. Então, isso é um ponto muito forte que eu queria levantar. Outro ponto que a gente já foi colocado aqui, mas eu queria levantar, que é na questão da família extensa, na questão dos vínculos. Eu não me lembro quem foi que usou essa fala, mas eu achei perfeita na questão de que qual é o vínculo de fato que o bebê tem com as pessoas da família. A gente dá prioridade, essa prioridade tem que ser feita, claro, pela família, mas a gente também sabe que, em razão da prioridade da família extensa, é que a gente acaba burlando o cadastro de adoção. Por quê? Porque aquela criança, aquele bebê, acaba indo para alguém da família, por ter o vínculo, por ser família extensa, fica com aquela família na guarda durante um tempo, aquela criança vai crescendo, muitas vezes aquela pessoa que ficou com aquela guarda temporária acabou ficando porque queria ajudar o membro da família, porque achou que ia se reestabelecer. Quando aquela criança vai crescendo, ela começa a dar outros tipos de problema, como qualquer criança, e aí aquela criança acaba caindo novamente na instituição do acolhimento. Mas se isso já tivesse sido acontecido lá na frente, com todas as previsões e todas as proteções, aquela criança não precisaria estar indo para uma instituição de acolhimento com 5, 6 anos. Ela poderia ter ido de bebê e, se fosse o caso, uma adoção para não acontecer a adoção tardia. Então, eu entendo a questão de que não existem bebês, mas eu entendo também que a gente precisa ver por que não existem bebês e qual que é esse vínculo que se coloca em muitas pessoas para que elas burlem o cadastro e consigam acesso a esses bebês e, posteriormente, elas entrem com uma adoção, e aí é aquela adoção brasileira que a gente tanto falou aqui e que ela é muito comum aqui no Brasil. Outro ponto que eu queria destacar, que também foi falado aqui, é sobre a questão, por que hoje a gente enaltece tanto a questão do aborto, né, porque é tão se discutido da possibilidade da mulher abortar, e por que a gente não discute com tanta primazia a possibilidade da mulher entregar o seu filho para a adoção?
por que a gente prefere discutir a morte de um bebê do que a vida com uma família que está tão ansiosa para ter aquela criança. Também foi colocado aqui que, apesar de não ser o caminho, a maioria das mães acabam vendo no hospital, quando vão ter o bebê, aquela primeira entrada para falar assim, eu não quero essa criança. Porque tem um histórico, normalmente são mães em vulnerabilidade extrema, são mães, muitas vezes, em drogadição, em situação de rua, que elas não vão ter... elas não vão, durante a gestação, procurar dentro do pré-natal, não vão, durante a gestação, procurar a vara da infância, não. Elas ficam mantendo aquela gestação e, quando elas vão para o hospital, elas falam, eu não quero esse bebê. E a gente precisa capacitar as pessoas da rede, os atores da rede, a saberem lidar com essa mãe. Por quê? Quando uma enfermeira, no meio daquele plantão, com tudo acontecendo, uma mãe vira para ela e fala assim, eu não quero esse bebê, a primeira coisa que ela vai falar assim, mas por que você não quer? É seu filho, não. Você deve estar com depressão pós-parto, não, vamos insistir nisso daqui. E, na verdade, ela não quer o bebê, ela precisa ser acolhida, ela não precisa ser julgada. Se depois, posteriormente, a gente vai ter um estudo que ela vai poder continuar com essa criança, perfeito. Mas naquele primeiro momento em que ela falou que ela não quer o bebê, ela não precisa ser julgada, ela precisa ser acolhida. E a gente precisa capacitar a rede para fazer esse acolhimento e precisa fazer com que conste nas mídias que aquela mãe tem esse direito, ela não está cometendo um crime se ela coloca o filho dela para adoção. Ela tem esse direito previsto em lei e a gente tem que saber lidar com ele, porque aquela criança vai estar muito melhor preservada se ela sair da maternidade e ir direto para uma família acolhedora ou direto para alguém que está na fila da adoção, do que aquela mãe ficar com vergonha, ficar com aquela criança para ela, não ter condições de ficar, começar a negligenciar aquela criança, e aí quando ela vai para a rede de atendimento, ela acaba sendo, depois de um tempo, institucionalizada, e aí a gente volta para aquele ciclo vicioso que a gente estava falando desde o começo. Então, são caminhos que a gente pode ir colocando para que a gente tenha essa celeridade na adoção de bebês, mas principalmente na questão do fortalecimento da rede de atendimento, porque essas crianças não chegam na instituição com 8 anos, porque da noite para o dia elas começaram a ser negligenciadas com os 8 anos. Elas já são negligenciadas e elas só chegam depois que a rede entende que sim. E é engraçado, eu não tenho esse dado, mas é engraçado que a maioria dos bebês que vão para o cadastro, eles vão porque eles têm o vínculo de irmão mais velho, que se verificou-se que esses irmãos estavam sendo negligenciados, e aí você verifica que o grupo todo está sendo negligenciado, e aí quando você pega o grupo todo, o bebezinho, ele acaba indo junto, mas não se verifica a negligência por causa do bebê. Uhum. E aí, só para concluir minha fala, que eu também não quero me estender, que já são 1h, e vai ter mais gente para falar depois de mim, com relação à questão do conselho tutelar, quando foi colocada pela defensora, na questão de tirar o bebê da mãe que entra no hospital. Primeiro, a gente precisa empoderar o papel do conselho tutelar, para dizer que o conselho tutelar está ali para garantir o direito da criança e do adolescente. É óbvio que a gente quer promover e proteger a família como um todo, mas o primeiro olhar, principalmente nesses casos emergenciais, eles se dão para a criança, do que é o direito da criança e de como naquele momento a gente vai fazer para diminuir o dano do que ocorreu. Então, nesses casos em que chega uma mãe que está em situação extrema de vulnerabilidade, que a assistente social, a enfermeira do hospital está vendo que ela está apresentando um risco para aquela criança. Se ela sair do hospital com a criança, ela comunica o conselho tutelar vai pedir, segura um pouquinho essa alta, se for o caso, comunica ao Ministério Público e à Vara da Infância e da Juventude para que a gente não faça com que essa mãe saia, deixe o hospital com essa criança, daí essa criança vai para uma família acolhedora ou, enfim, para um acolhimento, para que a rede promova essa mãe, para que quando essa criança retornar para ela volte de fato com a mãe tendo condições. Mas aí a gente está falando de um olhar rápido diante de um contexto de uma mãe que está ali tendo um filho diante do hospital. É bom a gente também colocar os outros lados. E quando isso acontece, eu só queria responder porque me espantou muito a questão. É óbvio que eu tenho, dentro da minha cidade,
a experiência da minha região, e a gente sabe que o Brasil é muito vasto e a gente não pode colocar que em todos os lugares tem a mesma infraestrutura de uma cidade como Santos. Mas aquela mãe, ela é informada de por que ela não vai ter alta com aquela criança, para onde que vai aquela criança, qual que é o trabalho posterior que vai ser feito, para que, de fato, depois ela consiga ter aquela criança de volta, se for isso o que ficar estabelecido pelo acompanhamento da rede, ou não. Só a questão clara da questão de por que muitas vezes a mãe não sai do hospital com a criança, tá? Eu me alonguei demais, me coloco à disposição, é um prazer imenso estar aqui. Eu acho importante ter uma fala de alguém que está na rede e está ali diretamente atuando e vendo a prática, não só o que a gente tem no ECA, não só o que a gente tem nas nossas legislações, mas na prática, porque muitas vezes a prática é muito diferente do mundo utópico que a gente coloca de uma forma geral nos nossos direitos que são preservados. Tá bom? Obrigada mais uma vez, Janaína, é um prazer imenso estar aqui com você. Eu que agradeço sua participação e essas informações preciosas, né, da ponta, porque eu também fiquei um pouco surpresa com a fala da defensora de que a criança seria separada da mãe e a mãe não saberia como buscar informações sobre essa criança. E eu entendo que esses casos têm que vir à tona, sim, para que a população debata, né? Porque a defensoria, obviamente, ela representa a parte, mas ela também representa a sociedade, né? Paga pela sociedade. Então, até que ponto esse excesso, esse preciosismo processual não está prejudicando no final a criança, né? Porque quando fala vulnerabilidade, sempre passa a impressão da mãe sem condições econômicas. Querem tirar daquela família porque a família não tem dinheiro. Não é bem isso, né? A pessoa que está em situação de rua por força de um uso pesado de droga, né? Eu acho que utilizar a palavra vulnerabilidade é eufemismo, né? Então, quer deixar essa criança ali para ser morta, espancada, violentada, começar a consumir droga, muitas vezes com 5, 6 anos de idade, né? Um potencial instrumento do próprio tráfico. Então, essas coisas têm que ser ditas com as palavras que cabem, né? Porque vulnerabilidade é uma palavra importantíssima, mas ela compreende muitos cenários, né? Ela compreende muitos cenários. Então, agradeço imensamente a participação da doutora Bianca Coimbra e agradeço o deputado Tenente Coimbra que me colocou em contato com a sua irmã, não agora, já lá atrás. E eu entendo, inclusive, que essa fala dela, essa facilidade que ela tem com as redes, com a internet, ela favorece muito, né? A melhora desse contexto, né? E acho que as informações que ela trouxe também confirmam que o tema da nossa frente ele é importante, sim, né? Existem crianças envelhecendo em situação de violência, em situação de invisibilidade, né, em abrigamento desnecessário. Muito obrigada, doutora Bianca. E aí eu recebi aqui o pleito da doutora Cecília Coimbra, né, que precisa falar. E, na sequência, eu vou passar a palavra para a doutora Bianca Cesário, que também está aqui conosco desde o princípio e que fez o seu mestrado, né, nessa seara da entrega legal. Então, vamos lá. Doutora Cecília de Albuquerque Coimbra, diretora jurídica do Grupo de Apoio à Adoção Acolher Mairiporã, assessora jurídica da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, diretora jurídica da Associação Estadual dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Acabei tendo contato com a doutora por meio do deputado Reni Ozzi Cuquier, que é também apoiador da nossa frente. Faço aqui o agradecimento público também ao deputado por essa interlocução. Doutora Cecília Coimbra, a palavra de Vossa Excelência. Boa tarde a todos, boa tarde, deputada. É uma honra e uma alegria poder participar dessa audiência pública. Agradeço ao deputado Reni por ter feito essa interlocução e hoje represento aqui mais de 60 grupos de apoio à adoção do Estado de São Paulo. E estou numa missão muito árdua, né? Falar depois de tantas pessoas capacitadas e conhecedoras do assunto. Creio que a questão
da família acolhedora já foi amplamente colocada, e eu só faço menção à questão da vinculação, deputada. Eu li atentamente a exposição de motivos, né, da criação da Frente Parlamentar para a Aceleração de Adoção de Bebês, e vi que um dos motivos era a questão do vínculo afetivo. E, como já foi citado por diversas pessoas, há muitos estudos, e um deles chama muito atenção, que é o estudo de Harvard, das crianças órfãs da Romênia, e que nós podemos extrair que realmente o acolhimento ele é muito nefasto, e que realmente o melhor para a criança é estar em família. E a família acolhedora, ela diminui essa questão do atraso cognitivo, espiritual, social e educacional que uma criança tem em estar em acolhimento. Então, eu creio que a frente deveria não se ocupar tão somente da adoção de bebês, mas da adoção de todas as nossas crianças, que hoje são quase 50 mil no Brasil em situação de acolhimento, seja ele familiar ou institucional. Outro ponto que foi questionado dentro dos nossos grupos de apoio à adoção é a respeito de qual bebê a frente trata, se é o bebê especial, se é o bebê portador de doenças, porque a gente já ficou claro para todo mundo, e era o objeto da minha fala, que bebê não precisa de aceleração para adoção. Eu tirei ontem à noite do site do CNJ, né, crianças até 3 anos, de 2019 até hoje, foram 1.200 adotadas no Brasil. E sendo que só no Brasil todo, em São Paulo, foram 868 crianças adotadas, e então a gente tem números que mostram que as pessoas buscam somente essa adoção. De 3 a 6 anos, foram 1.000 crianças adotadas. A gente tem também um número que é de 58% dos pretendentes à adoção que aceitam apenas crianças até 4 anos. E 61% aceitam somente crianças saudáveis. Então, creio eu que a frente deva se ocupar não só da adoção de bebês, nobre deputada, mas também da adoção de grupos de irmãos, da adoção de crianças maiores e das adoções necessárias. Há 18 anos eu sou militante dos grupos de apoio à adoção, há 18 anos eu tenho prática efetiva e direta nos tribunais e nas comarcas. O que eu vejo é um desparelhamento muito grande dos setores técnicos, aquilo que o doutor Gabriel falou. Os juízes precisam de respaldo, né? Essa prática da destituição liminar do poder familiar, ela é amplamente utilizada pelos juízes, muito embora alguns ainda sejam resistentes a isso. Hoje a gente não vê mais crianças em abrigo crescendo e esperando uma definição da sua situação jurídica. Liminarmente tem sido proferida essa decisão e as crianças têm sido encaminhadas para suas famílias adotivas. Nós não usamos o termo nos grupos de apoio à adoção de famílias substitutas. Nós entendemos que a adoção ela é uma filiação de primeira categoria. E nós entendemos, acima de tudo, que a adoção ela não é para a família, mas ela é para a criança. Nós não buscamos o inverso, né? Não é uma criança para fazer uma família feliz, mas uma família para uma criança, para que o artigo 227 da Constituição Federal seja efetivamente feito pelo nosso país, que se cumpra a lei, né, efetivamente. Existe um provimento, que é o provimento 36 do Conselho Nacional de Justiça, que determina que varas, que comarcas com mais de 100 mil habitantes tenham varas especializadas da infância e juventude. Nós vemos que esse provimento não é seguido. Eu vou dar um exemplo prático da minha cidade, que é Mariporã, em que há um fórum, em que há comarca com 2 varas cumulativas, e não há psicólogo lotado, há somente 2 assistentes sociais. O último concurso do tribunal foi de 2017 e nem todas as vagas foram preenchidas. Então, eu creio que a frente deveria verificar essas questões mais técnicas a respeito do porquê do entrave, do andamento dos procedimentos, da demora. A defensoria realmente já foi amplamente debatida a sua atuação aqui. Há uma certa demora nas destituições em razão da interposição de recursos
sem fundamento. Mas, acima de tudo, eu também creio que a frente deveria se ocupar, Excelência, da criação da lei da entrega legal. Em São Paulo, nós temos somente 2 disposições a esse respeito, que é a Lei 16.729/18, que prevê a fixação de placas em locais públicos, dando a informação para a gestante de que a entrega do seu filho para adoção não é crime. Né? O abandono sim, mas a adoção não. E há também uma cartilha de orientação à gestante que foi entabulada entre o tribunal, elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com a participação do GAASP, que é o Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo. Então, nós realmente precisaríamos dessa lei, né, da lei da entrega legal, porque, como já foi dito, dentro da lei haverá o dispositivo que faz com que a destituição do poder familiar tramite de forma mais célere. E, por fim, eu gostaria de dizer que nós, dos grupos de apoio à adoção, temos a honra e a satisfação de poder estar aqui hoje, e gostaríamos de dizer também que podemos somar forças com uma outra frente de adoção que já existe também em curso. Estamos à disposição para essa interlocução, e lembrando que a adoção não é caridade, a adoção não é filiação de segunda adoção, e que ter filhos a adoção é só mais uma opção da forma de filiação, que nunca deve ser vista como a última opção. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, e é uma honra estar aqui nesta tarde. Eu que agradeço. Só uma pergunta, doutora. Quando a senhora fala que falta uma lei estadual para o programa da entrega legal, eu queria entender, a senhora entende que a legislação federal não é suficiente? Porque Sim, esse senhora. tema já está legislado. A senhora entende que seria necessário haver uma legislação estadual nessa seara também? Entendo que deveria haver uma regulamentação. Entendo que deveria haver uma efetivação, porque como já foi dito pela Bianca Coimbra, quando a gestante ela decide realizar a entrega, as pessoas não sabem a forma com que devem tratar essa gestante. Não se sabe se chama o conselho tutelar, não se sabe se chama assistente social do fórum, se chama assistente social do hospital ou do abrigo. Há ainda muito preconceito no Brasil, né? Na verdade, a mãe que entrega o seu filho para adoção, ela é um ato corajoso e de amor, mas a sociedade ainda enxerga essa mulher como uma criminosa que está abandonando o seu filho. Como foi falado de manhã, ainda se vê muito como se a maternidade fosse um ato sublime e que todas as mulheres devam gostar de ser mãe e devam amar os seus filhos, quando nós sabemos que não é bem isso, que existe esse direito da mulher, né, não desejar essa criança. Não, eu entendi. É porque, assim, eu vou até refletir melhor sobre essa sugestão da senhora, porque eu sempre tive que este problema, desse preconceito que é real, que ele é muito mais enfrentado com esclarecimento, com conscientização, com encontros como estes aqui, do que por texto de lei, sabe? Muito embora eu seja da área jurídica e esteja no parlamento, eu não tenho, assim, fetiche com lei. Às vezes eu acho que excesso de lei acaba atrapalhando. Por isso que eu quis entender onde é que a senhora vê necessidade de uma lei estadual diante do programa da entrega legal. E aí eu queria aproveitar a fala da senhora para fazer um esclarecimento, que eu acho que eu tentei deixar claro desde o princípio. Esta frente, ela não tira a importância da outra frente, que é presidida pelo deputado Caio França, que inclusive conversamos sobre o tema, ou dos muitos encontros que são feitos Brasil afora, ou do programa do próprio Ministério dos Direitos Humanos, de incentivar a adoção tardia, né? E a adoção de crianças e adolescentes em quaisquer circunstâncias, com deficiência, sem deficiência. Então, em nenhum momento esta frente tem a pretensão de diminuir esse importante trabalho, muito pelo contrário. Mas ela vem com uma outra proposta, né? A proposta de debater por que as crianças envelhecem em situação de vulnerabilidade. E eu divirjo da senhora, quando a senhora diz que as várias falas mostraram que isso não é real, que não existem bebês. Eu divirjo, porque
O doutor Iberê trouxe dados a evidenciar que 55% das crianças que são colocadas em famílias acolhedoras, depois são colocadas no sistema de adoção. Né? Uma parte um pouco menor é que consegue retornar à família biológica. Ora, nesse trâmite, essa criança envelheceu. Nós tivemos o depoimento do doutor Hélio, que adotou 3 irmãos, né? A primeira filha com 9 anos de idade e ainda assim teve que aguentar 7 anos de processo por força dos recursos da defensoria. Então, é uma frente diferente, doutora. Né? Eu sei que gerou muito inconformismo, gerou uma certa resistência, mas se eu abrir o leque, ela perde o sentido, entendeu? Isso não significa... Eu compreendo. Entendeu? Também não sou a favor de milhões de leis, né? Pegando o gancho, também não sou a favor, mas eu creio que a regulamentação ela é necessária e a conscientização, tanto dos profissionais da saúde, quanto, né, das assistentes sociais, dos centros de atenção de gestante. Relativamente à questão da adoção de bebês, doutora, por mais que tenham bebês, o que a gente quer dizer é que bebês, não falando um termo vulgar até, bebê não esquenta abrigo. Bebê rapidamente, como disse o doutor Gabriel, como disse o doutor Iberê, como disse o doutor Reinaldo, rapidamente há esse estudo, né, multidisciplinar, e esse bebê é colocado em família adotiva. Nós não temos bebês crescendo em abrigo, até porque a grande maioria dos acolhimentos, eles acontecem com crianças de quase 7 anos, como disse a Bianca, não é que ele começou a sofrer ali naquele bebê, o bebê acaba vindo junto, às vezes, com os irmãos maiores. Então, nós, dos grupos de apoio à adoção, não somos contra a criação da frente, de forma alguma. É muito bom que se debata a adoção, ainda há muito preconceito no nosso país a respeito da filiação adotiva, ainda há muito desconhecimento e é uma alegria poder participar desse debate e saber que existem pessoas como a senhora pensando em formas de agilizar e de desburocratizar a adoção. Falamos hoje da necessidade da regulamentação da adoção direta, né? A gente não usa o termo adoção à brasileira para as adoções diretas. Adoção à brasileira, a gente deixa o termo para as adoções criminosas, que é o registro de filho alheio como próprio, e usamos o termo da adoção direta para a entrega daquela genitora diretamente para uma pessoa que ela julga ser a pessoa mais adequada para o cuidado da filha dela ou do filho dela. Então, estamos realmente empenhados em mudar a cultura da adoção no nosso Brasil. Né? A adoção não pode ser vista como um ato de caridade ou de felicidade para quem adota, mas sim como uma oportunidade para essa criança de estabelecer vínculos saudáveis, seguros e para sempre. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço a honra de poder contar com a sua participação, portas abertas para todas as sugestões. E, muito obrigada. Para fechar o nosso encontro, vamos ouvir a doutora Bianca Cesário, né? Eu novamente aqui como professora coruja, né? Também tive o prazer de orientar a Bianca no mestrado. A Bianca é mestre em Direito Penal pela USP, é especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é graduada em Direito e Comunicação Social pela Universidade Paulista, é advogada, e ela fez o seu mestrado tratando justamente desse tema que é a entrega legal. Lembro muito das nossas reuniões, né? Em certos momentos, achei que Bianca estava sendo radical demais, né? Mas como é minha linha de trabalho, eu sempre respeito o posicionamento do pesquisador, o meu papel não é impor, o meu papel é dialogar, né? É fazer ponderações, digamos assim, provocar o pesquisador, né, a pensar outros caminhos. Então, o trabalho da Bianca foi muito importante porque ela traçou todo um histórico, não só dessa relação da mulher com a maternidade, mas um histórico das possibilidades, né, no Brasil e no mundo, de a mulher, né, dar à luz e entregar esse seu bebê. E ela apresenta esse histórico de maneira muito positiva e apresenta uma crítica muito contundente ao sistema vigente. Então, é um trabalho que eu considero absolutamente importante, né? Não sei se ela vai conseguir lembrar, trazer os detalhes todos, seria bastante relevante.
E esse tema da entrega legal, ele é importante porque ele perpassa muito o debate que a própria Bianca Coimbra trouxe, que é o debate em torno da interrupção da gravidez, né? Os formadores de opinião lidam bem com a ideia de uma mulher interromper a gravidez, abortar, mas insistem, né? Alguns até por meio de recursos infindáveis, que a mulher que leva a gestação até o final fique com uma criança que ela entende que ela não quer ou não tem condições de ficar. Então, percebam que esse nosso diálogo, ele tangencia outros tantos diálogos não menos importantes. Então, sem mais delongas, para fechar esse nosso encontro, eu passo a palavra para a doutora Bianca Cesário, agradecendo imensamente a participação e a paciência de ficar conosco aqui desde o início até este momento. Doutora Bianca, a palavra de Vossa Excelência. Obrigada, professora Janaína. Eu que tenho a honra, para mim é uma honra participar dessa audiência pública, tá? E eu espero que eu consiga contribuir de alguma maneira para a própria celeridade da adoção de crianças, tá? Eu agradeço imensamente o convite, cumprimento também meu colega, o Dr. Gabriel Surmani, meu colega aqui de mestrado, e vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é a questão da romantização da própria maternidade, tá? A nossa sociedade, a sociedade aqui ocidental, ela imagina que a partir do momento que a mulher descobre que ela é gestante, automaticamente ela já ama aquela criança. E nem sempre é assim, tá? O amor é um sentimento, e é um sentimento que muitas vezes é construído, tá? A mulher se vê ali grávida, e ela começa a imaginar ali quais situações ela não deseja aquela gravidez, porque há mulheres que não desejam ser mães, assim como também há mulheres que naquele momento não podem ser mães, que pensam em ser mães no futuro, tá? E ela se vê ali grávida, tá? Que opção que aquela mulher tem hoje? Como que ela entregará aquela criança, tá? Nosso sistema é extremamente burocrático, tá? Demora, é procurado uma família extensa, passam 6 meses procurando ali a família estendida, né? Que são tios, são avós, muitas vezes no primeiro estudo, quando ela demonstra aquela vontade de entregar o bebê para adoção, de entregar o seu filho para adoção, ela fala que tem uma tia em outras cidades, são uma das cartas precatórias para que essa família extensa seja procurada e seja perguntado se ela deseja ficar com essa criança, tá? Mas vamos lá, essa mulher se viu grávida e ela não tem grandes opções, porque qual que é a opção que ela tem? Ela não deseja maternar, tá? Ela tem essa entrega extremamente burocrática e o abortamento voluntário, que muito é discutido pela sociedade, mas essa vontade da mulher, essa não vontade de ser mãe, não. Parece até ser um crime a mulher não querer ou não querer maternar, tá? Parece um crime muito pior. Hoje o aborto é um crime dentro do nosso ordenamento, parece um crime muito pior do que ela abortar essa criança. Ela entregar essa criança, ela é vista de forma totalmente negativa pela sociedade, tá? Diante disso, essa mulher, ela procura, seja o sistema, o SUS, ou seja, a própria vara da infância, tá? Dizendo que ela não deseja ficar com essa criança. O que é realizado? Primeiro é realizado um estudo multidisciplinar, que ela deverá ser ouvida, ela é encaminhada para a vara da infância, e é realizado um estudo multidisciplinar, que ela é ouvida por uma assistente social, por psicólogos, que nesse momento, porque foi muito falado a respeito da depressão pós-parto, mas nesse momento já tem que ser, já deve ser evidenciado alguma depressão, tá? Alguma situação depressiva dessa mulher, nesse primeiro estudo, tá? Ela continua dizendo que ela não quer entregar. Suponhamos que ali, naquele momento, esteja tudo certo com essa mulher de forma psicológica. Ela realmente não quer ficar com a criança, seja por questões de não querer ser mãe, seja por questões financeiras, seja por questão de drogadição, tá? E aí, entra num segundo ponto, que o que é? A procura da família estendida. Essa mulher, quando ela externou esse desejo de
de não ficar com essa criança, muitas vezes ela não está amparada por uma família. Muitas vezes ela não está amparada pelo companheiro. Na maioria das vezes. Hoje, conforme o censo escolar de 2013, que foi divulgado pelo CNJ, 5,5 milhões de crianças, quer dizer, em 2013, né, esse estudo foi feito, há 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no seu registro, tá? Além disso, ainda as crianças que são negligenciadas mesmo tendo o nome do pai. Todos nós sabemos de todas as dificuldades para que esse pai participe dessa educação, tá? Hoje eu acredito que tenha mudado um pouco essa situação. E essa mulher, ela quer entregar a criança para adoção, ela deseja que isso seja realizado, mas é procurada a família extensa dela. E nessa, ela é colocada até numa situação constrangedora, porque a família acaba sabendo que ela não quer ficar com essa criança. E muitas vezes a família fica constrangida de dizer não para o judiciário. Não, a avó fica constrangida de dizer não para o judiciário, de dizer não. A tia fica constrangida também de dizer não para o judiciário. Não, eu não quero essa criança, nós não queremos ficar com essa criança. O pai, ele pode reivindicar, né, essa criança, mas muitas vezes ele nem aparece e nem é indicado por essa mulher, porque ela foi negligenciada pelo genitor, tá? Passando-se isso, essa questão de procura da família estendida, o tempo que isso demora é 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, tá? Só nisso, na procura da família estendida, nós temos 6 meses. Essa mulher falou lá no início da gestação dela, ou no meio da gestação dela, que ela queria entregar essa criança. Teve o tempo do estudo multidisciplinar, que não acontece em 1 dia, 2 dias, vai acontecer em 1, 2, 3 meses, tá? Bom, suponhamos que seja em 3 meses, até pelo próprio trabalho das varas de infância, tá? Que elas não têm só essa situação. Tem a procura da família estendida, 90 dias por mais 90 dias. Nessa criança já está com 9 meses. Ainda depois disso, depois dela externar esse desejo de entregar o seu filho para adoção, ela que está sozinha, e suponhamos que a família estendida diga não, é marcada uma nova audiência, tá? Para que ela, nessa audiência, na presença de um promotor do Ministério Público, na presença de um juiz, na presença de um defensor público ou do seu advogado, nessa audiência que ela vai dizer que ela efetivamente não quer, e a partir desse momento, do trânsito a partir dessa audiência, ainda tem mais 15 dias para a desistência, tá? E só a partir disso é que haverá o trânsito em julgado, que é? Essa criança realmente, ela não tem a família biológica ali do lado dela, que queira criá-la, só a partir desse momento é que ela está apta para adoção. Eu ouvi, acho que o doutor Iberê, o excelentíssimo doutor Iberê, falou que hoje, no Brasil inteiro, a gente só tem uma criança com menos de 1 ano que está apta à adoção. Por que será que essa criança está apta à adoção, só uma criança? Porque o próprio procedimento de entrega já passou mais de 1 ano. Tá? O procedimento de entrega é extremamente burocrático, demora-se muito esse procedimento, e isso deveria ser abreviado, tá? Para se ter uma ideia, na França e até ultrapassando até as questões aqui colocadas, que no Brasil já foi comentado, mas que é uma questão muito controversa e que eu particularmente defendo, a entrega anônima da criança, tá? A entrega anônima, a entrega legal anônima, o acompanhamento do parto, do pré-natal por essa mãe dentro do SUS, e que ela entregue de forma anônima essa criança, tá? Isso já existe em outros países desenvolvidos, inclusive. França, Alemanha, possuem esse instituto. Talvez por isso que lá não tenham crianças para adoção. A partir do momento que a mãe entrega o seu filho para adoção, na França, por exemplo, é feito um estudo interdisciplinar no início, né? Essa entrega não é como antigamente, aquela roda dos enjeitados, ela é acompanhada, tem todo um programa ali dentro, tá? Todo um programa que pode dar o apoio para essa mulher, tá? Não é algo assim, eu vou lá e entrego meu filho, ela tem todo um acompanhamento. Ela, a partir do momento da entrega, que é verificado que não é uma depressão pós-parto, na França, ela tem 2 meses para reivindicar a maternidade. E aqui no Brasil, ela diz que não quer, procura-se a família estendida, após a família estendida, ainda marca-se uma nova audiência, então a criança vai crescendo. E ainda há muita romantização da questão da família biológica, que ela seria o melhor para a criança.
quando na verdade não, muitas vezes não é isso que acontece, tá? Não é o melhor naquele momento para a criança, não é o melhor para a criança a família biológica, até porque quando a família estendida é procurada, ela às vezes se sente na obrigação de ficar com aquela criança. E o doutor Hélio, ele comentou dos filhos dele que eles estavam com a família biológica, com a família estendida, e que depois de 2 anos com a família estendida, eles foram devolvidos para a institucionalização, tá? Então, hoje eu acredito que aqui no Brasil, a nossa sociedade, ela romantiza demais essa questão da família biológica, que a família biológica deve-se batalhar e batalhar e batalhar ali para que a família biológica fique com essa criança, essa criança está crescendo institucionalizada, seja num abrigo, seja numa casa de acolhimento. Por quê? Porque, vamos lá, a família biológica diz que quer ficar com a criança nesses 180 dias, tá? Isso lá no parto, a mulher já disse que queria entregar a criança. A família biológica diz que quer ficar com essa criança. Só que quando essa criança está ali com 3, 4 anos, muitas vezes essa família devolve essa criança para a institucionalização. E a possibilidade dessa criança ter uma família que esperou por 4, 5 anos por ela, cai vertiginosamente, tá? Outro ponto que eu queria levantar é até com relação, é uma questão até penal, tá? Com relação, eu tenho aqui dados da Divisão de Assistência Policial de Comunicação Social da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá? Sobre os boletins de ocorrência registrados no Estado de São Paulo de 2016 e 2017. De exposição ao abandono de recém-nascidos, tá? Em 2016, nós temos, dentro do Estado de São Paulo, nós tivemos 15 boletins de ocorrências que foram registrados com exposição ao abandono de recém-nascidos. Isso quer dizer o quê? Que a criança foi encontrada. Muitas vezes a criança nem é encontrada. Essa mulher que não desejava ficar com essa criança, tem em becos essa criança, infelizmente, vem a falecer. Em 2017, foram 13 crianças, tá? Será que se a gente tivesse uma facilidade para a entrega dessa criança, essas mães teriam efetivamente feito essa exposição? E com relação ao abortamento, será que muitas mulheres não iriam ir pelo caminho da entrega dessa criança se não fosse tão burocrático como é hoje? Então, eu vejo que uma das questões muito fortes, muito presentes com a questão do crescimento da criança dentro das instituições, é essa burocratização da entrega dela. E para você ter uma ideia, na França, a família estendida não é procurada. É o direito da mulher e do pai entregar essa criança. E aqui não, aqui se procura tia, cunhada, prima, que muitas vezes nem sabem que existia a gravidez, e aí falam, puxa vida, eu vou falar para o juiz, vou falar para o Ministério Público que eu não quero ficar com essa criança, pega essa criança. E com o tempo vê que não consegue ficar com essa criança e devolve essa criança para a institucionalização. Então, eu vejo que, eu critico, assim, eu dentro do meu mestrado, critiquei muito a questão da lei federal. Acho que a ideia foi boa, mas foi pensando que a família biológica é a melhor opção, mas isso tudo deu um entrave muito grande para que essas crianças possam ser adotadas, tá? Possam estar dentro de uma família que está desejando há tanto tempo, tá? Então, esse é o meu ponto de vista, tá? Vejo que essa facilidade essa entrega deveria estar entre o pai e entre a mãe, só que aí já é uma questão federal, não é nem uma questão estadual, mas talvez a questão procedimental poderia facilitar essa entrega, talvez colocar prazos, tá? Esse estudo psicossocial, esse estudo, quanto tempo deve durar, para marcar uma nova audiência, quanto tempo deveria estar, porque eu acredito que nem essa nova audiência deveria acontecer, que deveria ter um tempo de arrependimento para essa mulher, porque essa equipe, ela deve verificar se a mulher tem ou não a depressão pós-parto, quais os motivos. Essa equipe, ela já vai identificar quais são os motivos da entrega daquela mulher. Então, acredito que essa questão da romantização da família biológica, romantização da maternança, ela tem que ser mudada pelo bem das nossas crianças, tá? Para que elas consigam ser inseridas dentro de uma família que muitas vezes espera 4, 5 anos para conseguir
o filho que ela efetivamente sonha. E o que mais importa em tudo é o interesse da criança, não é o interesse da família. Não é tentar, a todo custo, colocar esta criança dentro da família biológica, mas sim dar uma oportunidade dessa criança crescer dentro de uma família que a ame. O mais importante não é a família biológica, o mais importante é o amor. E eu vejo que essa questão toda de entrega é muito fria, é muito extensa, preza por uma questão romantizada, e que isso deve ser repensado, inclusive no âmbito federal, de como essa entrega poderia ser feita. Eu já sou até um pouco mais radical, a professora Janaína sabe, sou a favor da entrega anônima dessa criança, claro, com todos os protocolos, com todo um programa por trás disso, mas dentro do que temos hoje, eu acredito que essa questão do biologismo, essa questão deve ser repensada. Não dá para ficar... É lógico que a criança, a criança ela não fica ela não fica com menos de 1 ano apta à adoção, porque tudo isso se estende demais. A insistência da família, e procura-se tio, procura-se um parente, procura-se um amigo, e procura-se a madrinha, aqui ia ser a madrinha, a criança nessa vai crescendo, está com 1, 2, 3, 4 anos, manda-se uma carta precatória e tudo isso se estende por demais. Então, esse é o meu ponto de vista, sou radical, sou mesmo a favor de uma entrega anônima, sou mesmo a favor de menos biologismo e de mais amor, e que mais famílias tenham a oportunidade de ter as suas crianças, de conseguir a criança, e que a criança tenha a oportunidade de ter uma família que realmente a deseje e a ame. Então, é isso que eu tenho para colocar, professora Janaína, agradeço imensamente, espero ter contribuído aqui para o debate, para mim foi uma honra, e muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Aliás, aproveitar a presença aqui da doutora Bianca para dizer que a ideia do PL, né, dos absorventes para estudantes não abandonarem a escola, foi dela. Outro dia me perguntaram como nascem os projetos, e eu não lembrei especificamente desse, porque eu falei, olha, a maioria são temas que já estavam, né, na minha vida, no meu ambiente de estudo. Lembrei de um PL que foi ideia de uma paciente que precisou fazer mastectomia, mas eu esqueci o do absorvente. A ideia do PL do absorvente foi da doutora Bianca. Então, quem gostou, o mérito é dela. Quem não gostou, a culpa é dela. Então, eu queria agradecer também a doutora Bianca, que ficou conosco desde o princípio, todos os que participaram e puderam ficar até o final. Quero explicar que a ideia de audiência pública é justamente esta, né, de vários olhares, onde as pessoas possam falar com liberdade. Muito das minhas críticas à universidade pública, né, em São Paulo, e um pouco no Brasil também, porque eu visitei várias, é de que o diálogo fica emperrado. Né? Há temas que não podem ser trazidos à tona. Eu sempre desafiei esse status quo, né? essa falsa democracia das universidades. Eu não poderia fazer diferente no ambiente parlamentar. Então, eu peço àqueles que nos acompanharam, aliás, peço desculpas porque não foi possível deixar o link aberto para que todos falassem, porque esse sistema virtual demanda uma burocracia, é necessário coordenar, abrir fala de um, abrir fala do outro. Mas assim que voltarem os trabalhos presenciais a todo vapor, nós já estamos aqui, né? Mas quando abrir para o público, eu quero fazer um outro encontro, aí com pessoas trazendo suas experiências mesmo, adotantes, aqueles que tentaram e não conseguiram, coordenadores de instituições, famílias acolhedoras, pessoas que foram adotadas e querem contar a sua história. Aí um encontro com uma outra dinâmica, né? Este teve um viés mais jurídico, que a minha ideia é analisar se há espaço para uma legislação estadual, né? Qual é esse espaço, quais são essas demandas. E por isso é que eu peço a todos aqueles que vivenciam o tema, que estudam o tema, que nos acompanharam, que vierem a assistir, que escrevam para mim. Tá? Tem aqui o e-mail institucional, janainapascoal@al.sp.gov.br, é o e-mail, meu e-mail aqui na Assembleia. Contem sua experiência,
né? Eu sou extremamente correta quando a pessoa conta e pede para não ser, vamos dizer assim, exposta, né? Jamais eu vou contar um caso publicamente que eu não estou autorizada a contar. Então, faça esse contato. Este é o nosso primeiro encontro formal da frente, mas eu não quero que esta frente pare por aqui. Eu quero que ela prossiga, né? E que as pessoas se sintam livres para falarem sobre esse tema. Né? Essa coisa de que isso não é politicamente correto, ou isso é incorreto, ou isso é injusto, isso não pode frear o nosso diálogo, tá bom? Portas abertas para as manifestações, para as considerações elogiosas, críticas, colaborativas, tá? E o meu agradecimento imenso a todos que participaram, aos que estão até aqui. E é uma alegria poder contar com a experiência de todos, especialmente, né, com os meus 2 queridos alunos. Eu fecho aqui assumindo a minha postura de professora coruja. Fiquem com Deus, né? E boa semana, muita saúde. Até a próxima. Obrigada.